adianta baixar mais um pack de template de Canva ou ficar horas pesquisando referências no Pinterest. Também não adianta desistir de tudo e começar a criar carrossel direto do story do Instagram e achar que em um passe de mágica você vai fechar a agenda ou cobrar mais caro pela sua hora. E também não adianta passar horas ali escolhendo a música em alta do Reels se o seu jardim, que é o seu perfil, está bagunçado, a sua vitrine está bagunçada, as borboletas não vão pousar. Se você tem a sensação de que o seu conteúdo vale ouro, mas a embalagem dele ainda está parecendo ali uma bijuteria, e nesse momento você não tem condições de contratar alguém para arrumar esse jardim, essa aula é para você. Muitas vezes você olha para o lado e vê uma concorrente que sabe ali um pouco menos que você, mas está cobrando o dobro. E você pensa, o que ela tem que eu não tenho afinal? Provavelmente ela tem uma marca que parece cara. E não só parece, o posicionamento dela acompanha toda essa atmosfera que o perfil dela emana. E você, sem querer, está cometendo alguns erros que fazem a sua marca parecer barata. E a consequência disso é que a venda não vai acontecer. Eu sou a Thalita Brito. Seja muito bem-vinda à Semana das Protagonistas. E nos próximos dias eu vou te mostrar exatamente quais são esses erros que eu citei agora e vou te ensinar a construir uma identidade visual de alto ticket. E não só isso. Eu vou te ajudar a construir uma identidade completa que gera desejo nas pessoas certas e faz com que você consiga finalmente cobrar com segurança pelo seu trabalho. Porque o lance aqui não é chamar a atenção de uma floresta inteira. E eu vou trabalhar bastante essa analogia com você. O segredo é chamar a atenção das borboletas que precisam da sua solução, precisam comprar de você, para que a sua mensagem continue existindo e ajudando ainda mais pessoas. Tudo isso sem contratar um designer caro, sem gastar horas com ferramentas difíceis e sem gastar milhares de reais, que foi o que vocês me pediram. O que eu vou te ensinar aqui não é sobre ficar bonito, ter um feed bonito. Eu vou te mostrar hoje que você provavelmente está esquentando o banco para outra profissional vender no seu lugar. Então já reage aqui embaixo nessa live, manda para outras pessoas, caso você tenha alguma amiga que você sabe que precisa aprender um conteúdo sobre isso. Manda essa live para ela, porque vou ser uma sequência durante toda a semana para te ensinar a melhorar as tuas vendas e o teu posicionamento, autoridade e imagem. Eu vejo muitas de vocês nas consultorias exaustas. Vocês estão cansadas de produzir conteúdo técnico, com conteúdo profundo e receber apenas aqueles likezinhos da família ou então pedidos de desconto no direct. A sensação é que você está o tempo inteiro correndo atrás do cliente, mas sem um objetivo ou um destino final. Na verdade, na maior parte das vezes, vocês sabem qual é o destino final, essa não é o grande problema. Vocês querem que o cliente contrate o serviço ou compre alguma coisa que vocês estão oferecendo ali no perfil. Mas quando você mesma passa essa ideia de confusão, ou a cada momento você comunica uma nova solução sem aprofundar exatamente o que a tua cliente está procurando, as borboletas vão começar a fugir. Existe um princípio muito antigo que diz: não casse as borboletas, cuide do seu jardim, que elas virão até você. Só que tem um detalhe aí nesse jardim que ninguém conta. Todo mundo aqui dentro do meio do digital diz que você precisa postar um conteúdo rei, que você precisa ensinar, que você precisa mostrar os bastidores, que você precisa mostrar os seus resultados, que você precisa mostrar os resultados dos clientes, que você precisa criar um conteúdo de valor, você precisa dividir o conteúdo em fases, de níveis de consciência do cliente e por aí vai. Isso tudo é verdade. O seu conteúdo é o néctar daquela flor, daquele jardim. E é o que vai nutrir a sua cliente depois que ela chega. Mas pensa comigo, uma borboleta voando ali a 20 metros de altura, ela vai conseguir ver o que tem ali no teu jardim, escondido, dentro da flor? Ela não vai. O que atrai essa borboleta lá do alto e faz ela decidir descer e pousar no seu jardim é a cor,
é a beleza da flor, é a organização do jardim. A borboleta é atraída por uma combinação de estímulos visuais. É a cor, é a beleza da flor, é a organização do jardim. A borboleta é atraída por uma combinação de estímulos visuais, assim como nós, humanos, que estamos ali olhando um feed, brincando ali, olhando a rede social. Se o perfil tem um conteúdo incrível, mas o néctar visualmente tá seco, tá bagunçado, tá confuso, a sua borboleta, que é aquela cliente que paga bem, que você quer ter ali no perfil, ela vai pousar no jardim da vizinha, que é mais bonito, mesmo quando o néctar lá não é tão bom quanto o seu. A identidade visual não é uma futilidade, ela é um imã que faz a cliente parar a rolagem do Instagram e finalmente te dar atenção. E é aqui que mora o perigo. Na tentativa de fazer essa borboleta parar, você pode cometer o erro do excesso ou a falta de elementos no seu design. Você acha que para o jardim ser visto, ele tem que gritar. E aí você coloca uma fonte desenhada, misturada ali com uma letra de forma, e usa um fundo neon, rosa-choque, um texto com textura de papel, de granulado, e isso não é identidade. Ou então você retira tudo, deixa tudo preto e branco, que foi que eu fiz há um tempão atrás, quando eu comecei aqui no digital. Quando tudo grita, a cliente não ouve nada. Ela sente a aflição e acaba passando direto. E você, muito basiquinha, também não se faz ser vista, ser ouvida. Você precisa sair desse carnaval visual e deixar ele só para fevereiro lá no bloco, caso você queira começar a cobrar caro. Comenta aqui se você já fez esse erro, né? Comete isso. Ou é 8 ou 80. Ou você deixa sem nada ali no conteúdo, ou você taca ali cor, coisas, formas, fotos, tudo misturado, para ver se dá um caldo ali, se dá solução. Tá, Thalita, mas ok. Eu não posso enfeitar muito. Como é que eu vou fazer então? Como que eu vou me destacar? Como eu vou deixar o meu jardim ali com aquele imã sem gastar rios de dinheiro? O segredo das marcas de alto ticket e o segredo das mulheres que estão cobrando caro não é adicionar mais itens, é tirar eles. Guarda isso. A partir de hoje, eu quero que você adote uma mentalidade de design essencialista. Pensa em uma vitrine de luxo. Ela é cheia de produtos amontoados até o teto, com placa de promoção piscando? Ela não é. Ela tem poucos elementos, ela tem muita luz, ela tem muito espaço. Pega isso, ela tem espaço. O espaço é importante para o nosso olhar não entrar em parafuso. Uma coisa não ficar ali brigando com a outra. E brigando com você também. Um design com muita informação acaba escondendo o conteúdo que você quer passar. Para parecer cara, a sua marca precisa respirar. Pensa em você, você é um ser humano, você precisa respirar. O luxo é calmo, o dinheiro é calmo, a autoridade é tranquila. Pensa na sua comunicação. Existem diferentes níveis de voz, existe ritmo, e com o visual é a mesma coisa. Você precisa apenas de duas coisas aí para arrumar o teu designer hoje: hierarquia e respiro. O primeiro deles, você precisa parar de ter medo de espaço vazio. O espaço em branco dentro de uma arte não é um buraco, é luxo. É ele que guia o olhar da sua cliente para o que mais importa, a sua mensagem. Segundo, simplifique as fontes que você usa, mesmo que você utilize fontes do Instagram. Escolha duas fontes, só duas. Uma com mais personalidade para você usar nos títulos e uma simples e mais limpa para facilitar a leitura de textos. Uma foto boa e bem iluminada em caso de carrossel, com uma frase impactante, com espaço para respirar, vale mais do que 10 posts complexos com muita informação que ninguém consegue ler. Divide a informação em séries, se for o caso. Quando você limpa o visual, você diz para o subconsciente da sua cliente: eu sou uma pessoa segura, eu sou uma pessoa organizada, eu sei o que eu estou fazendo. E é essa segurança que faz a borboleta pensar. Mas eu vou te mostrar tudo isso agora, mão na massa, aqui na tela do meu computador.
Bom, aqui dentro da tela já do meu Canva, que é o aplicativo que eu utilizo para criar as minhas identidades visuais, criar os meus posters, é um aplicativo que eu recomendo que você tenha aí também. Ele tem versão paga e versão gratuita, mas esse post aqui, que é o que a gente vai trabalhar de referência, eu peguei na versão gratuita, ele está liberado, então não é tão, assim, divisor para você ter que pagar o Pro ou não, você vai ter mais recursos no Pro, mas um post bem elaborado como esse aqui, você já consegue fazer na versão gratuita tranquilamente. Eu vou colocar um cronômetro aqui na aula para você avaliar o que ficou estranho nesses outros 2 posters aqui, baseados nessa referência. Então o que a gente vai fazer aqui? Treinar o seu olhar. É muito importante dentro da identidade visual, dentro do teu post, que você comece a treinar o seu olhar para as coisas que ficam bonitas quando você olha ali no feed, vê passando no feed de outra pessoa, na criação de outra pessoa. Então é refinar o teu olhar. O cronômetro está aqui na tela. Analisa a imagem, analisa a fonte, a tipografia, que eu vou falar de tipografia agora nessa aula também. Analisa o que está escrito, a foto, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Conseguiu entender o que aconteceu de diferente nesses outros 2 posts aqui? Eu vou explicar agora para você o que tem de diferente nesses outros 2 aqui, para você não cometer esse erro. Qual que é o primeiro problema que a gente encontra aqui, já nesse pôster aqui? O problema do contraste e da legibilidade. O que eu quero falar com isso? Quando a gente remove essas caixinhas brancas que estavam aqui atrás no post, ele entra em conflito. Esse efeito de recorte que a gente retira, tanto aqui na caixinha branca quanto aqui na florzinha vermelha que estava aqui. O texto fica colocado direto na foto. E a gente não consegue ler direito, porque o cabelo dela é escuro e o azul aqui também é um azul escuro, então dificulta a leitura. Olha como estava bem um contraste bem grande aqui, né, um contraste que facilita a tua leitura para esse aqui, sem nada atrás. E principal, né, do protetor solar e aqui o início, em cima do cabelo dela, que já é um cabelo escuro, o texto desaparece. Então esse é o primeiro princípio que você deve levar em consideração quando você estiver criando os seus posts. Nunca coloque um texto escuro sobre um fundo escuro, ou um claro sobre um fundo claro. Você pegar aqui e escrever de amarelo, sei lá, de repente aqui. Também vai causar esse problema de contraste. Essa sombra, esse contorno sobre o fundo é o que dá essa separação e faz a gente conseguir entender exatamente a mensagem que esse post está querendo passar. E aqui a gente tem um outro problema, deixa eu tirar aqui esse vermelhinho. A gente tem um outro problema aqui nesse outro post. Eles estão falando da mesma coisa, e a gente já percebe aqui que o gancho desse pôster aqui chama bem menos a atenção do que esse aqui. E por que ele chama menos atenção? Porque nesse aqui eu estou falando com a pessoa que está lendo, eu estou levando para a realidade dela. Você usa protetor solar ou só diz que usa? Todo mundo faz isso em alguma parte da vida, em algum momento da vida.
Eu quase não uso protetor solar, mas eu sei que é importante. Se alguém me perguntar se eu uso, eu vou falar que eu uso todos os dias, só que essa não é uma verdade. Então aqui a gente traz o quê? A identificação com a pessoa que tá lendo o post, que está rolando o feed. 5 benefícios de usar protetor solar. Eu já sei que protetor solar só me traz benefícios. Então eu não vou querer saber, não me causa tanto interesse saber 5 benefícios do protetor solar, porque na minha cabeça, no meu inconsciente, eu já sei os benefícios de usar protetor solar. Então, quando a gente muda o ângulo do gancho, e não só o visual, que aqui o visual também a gente vai falar, mas quando a gente traz o que está escrito no post para a realidade daquela pessoa, ela vai falar: "Cara, real aqui, eu só digo que eu uso protetor solar, mas na realidade eu não uso nada". E aí você vai discorrer dentro do post sobre os benefícios do protetor solar, mas ele não deve ser o gancho principal do teu conteúdo, do que vai chamar a atenção do público para ele ler. Conseguiu entender essa diferença do gancho? Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida sobre isso, se você entendeu, que agora eu vou falar também sobre os outros erros que a gente encontra aqui nesse terceiro post. O gancho, os 5 benefícios, ele está escrito em cima do produto, tá vendo? Ele está escrito em cima aqui da imagem, sem nenhum contraste. A mesma coisa que aconteceu aqui. Tá bem confuso, principalmente nessa parte aqui. E aí você pode falar: "Ah, Thalita, mas eu tô conseguindo ler, porque você tá vendo numa tela grande". Mas quando a gente coloca isso no feed, fica confuso. E muitas das vezes, quando a pessoa está rolando ali, o nosso intuito é que ela pare de estar lá em cima olhando tudo e olhe para você. Então, se isso aqui no pequenininho ali na tela do celular ficar dessa forma, ela não vai ler. Então, ela vai passar direto. Ou seja, não adianta também eu pegar e colocar esse gancho aqui, que tá um gancho muito bom, aqui se eu jogar ele em cima da imagem. O fato de estar aqui, deixa eu pegar aqui a borracha. O fato de estar aqui em cima do que tá, de uma letra, tá vendo? A palavra que Sam tá em cima da D, também já causa confusão, porque é letra em cima de letra. Então isso daqui que também, além das cores, além de não ter contraste, já causa confusão, porque é letra por cima de letra, texto em cima de texto. Outra coisa aqui que eu falei sobre o respiro, sobre aproveitar os espaços. Olha o espaço que tem branco aqui, que tem branco aqui, que tem branco aqui. A gente pode ter mais espaço ainda, jogando um pouco essa imagem mais para o lado e deixando o espaço em branco mesmo, um espaço de respiro para você conseguir colocar o teu gancho aqui dentro do post, sem ficar confuso com a imagem, confuso com o texto. Então respeita o respiro, olha para o designer e entende aonde que eu posso encaixar o meu gancho, o meu texto, sem ficar confuso, sem ficar por cima da imagem, sem que eu brigue uma coisa com a outra no olho da pessoa. Outra coisa também, aqui no Canva, a gente tem uma coisa bem legal, que são as réguas aqui, ó, configurações, mostrar réguas e guias. A gente pode colocar a régua quando for criar. Eu vou abrir um outro post para você ver como funciona. Mas você está vendo que aqui está com pouco espaço de margem entre o texto e a borda aqui do espaço vazio? Aqui nesse designer, por exemplo, a pessoa que criou deixou o designer respirar bem. Aqui, ó, tem espaço aqui, tem espaço aqui embaixo. Então, se ela quisesse escrever qualquer outra coisa aqui, poderia escrever. Tem bastante espaço, eu vou te mostrar sobre isso, sobre as réguas aqui dentro do Canva, para facilitar aí na hora para você não grudar o texto aqui na margem, que fica ruim também da gente entender quando está pequeno. Veja, aqui no Canva tá grande, mas quando a gente vai para o celular, vai ficar pequeno, vai ficar embolado. Então esse também é um erro grave ali dentro do design, que acaba deixando o teu post com uma aparência menos atrativa.
e não chamando a atenção da tua cliente. Outra coisa que também, isso aqui é a capa, então não precisa desse próximo aqui, ó, segue o slide. E se você for colocar isso, existem outras figurinhas mais bonitinhas para você colocar para passar. Isso daqui é grosseiro, não é delicado. Então, veja as coisas com um olhar de arte mesmo, um olhar mais bonito. Como eu posso colocar essa setinha aqui, que ela fique delicada, não fique essa coisa grosseira diante de um post de beleza, por exemplo. Aqui a gente está falando sobre protetor solar, sobre sol. Então, o que que eu posso colocar aqui de elemento que indique que existe ainda informação no restante do texto, do post, que não fique grosseiro, não fique feio aos olhos de quem está acompanhando ali o teu conteúdo. Então existem, você pode pesquisar aqui nos elementos, aqui dentro da tela do Canva, você pode pesquisar por seta, por arraste, que vai aparecer outros elementos mais bonitos que esse aqui. Esse aqui tá bem grosseiro, não tá combinando com a mensagem que está sendo dita aqui dentro do conteúdo. Eu vou abrir esse post aqui para você ver essa questão da régua, aqui ó, mostrar réguas e guias. Ele já vai mostrar exatamente aqui, já até tá, porque eu uso muito. Então aqui, ele já vai mostrar exatamente, para você colocar é só fazer isso, aqui do cantinho para cá, ele já vai te mostrar, ó, qual é o tamanho ideal ali dentro ó, aqui ó, no senzinho dos pixels. O ideal, né, o tamanho ideal ali que você tem que colocar, então isso daqui deveria estar arrastado. Mas para cá, você pode pegar a imagem, desprender ela aqui do canto, colocar ela só aqui no cantinho, ó. Diminui aqui um pouco o espaço, coloca ela aqui no cantinho. Arruma aqui o texto, então você pode arrumar aqui, ó, o espaçamento entre as linhas. Você pode trocar a fonte, ó, arrumar para que não fique aqui, ah, ficou diferente aqui da foto com o fundo que estava. Coloca o fundo da cor da foto. É um fundo branco aqui, ó. Ele já mostra aqui para você do lado quais são as cores que ele está utilizando ali na imagem. Então, coloca um fundo branco aqui, ó. Pode ficar melhor? Pode, mas olha a diferença daqui para cá. De como já está muito mais atrativo esse post aqui desse aqui. É só um pequeno ajuste. A gente ajustou a linha do texto e a gente chegou um pouquinho para lá, a imagem, e colocou o mesmo fundo para ficar diferente. Ah, eu quero utilizar outro fundo. A gente pode pegar essa imagem ou um banco de imagem que você tenha, remover o fundo. Aqui no Canva Pro, tem como remover o fundo automaticamente. Então, a gente tira essa seta daqui. O fundo já foi removido, tá vendo? O fundo tá sem nada. Você já removeu o fundo do texto. Arrumou ele aqui. Aqui você pode até colocar outras cores, caso você queira testar outras cores de fundo, outras cores que chamem a atenção, sei lá. Eu gostei mais dessa daqui branca mesmo, porque já tá bem colorido aqui o protetor solar e, e o texto ali azul. Então você pode fazer isso, tirar o fundo das imagens para aproveitar melhor. Aqui você vai colocar a régua de novo aqui no final, ele já vai te mostrar certinho aonde você tem que colocar e o que que você vai evitar, ó. Centralizei o post no meio. Tá vendo aqui essa linha que o Canva forma aqui, essa linha rosa? É uma linha que já mostra que o texto está no meio. Eu já comecei o texto aqui, já que eu não tenho tantas ferramentas aqui de conhecimento. Então a gente já começa o texto da esquerda para a direita, porque o olho da pessoa vai olhar, vai ler sempre daqui para cá, da esquerda para a direita. Então é melhor alinhar os textos aqui da esquerda para a direita quando você não tem ainda muita noção de design. Então esses pequenos ajustes já fazem com que o texto fique, o visual desse texto, desse post, fique muito mais atrativo do que esse aqui, por exemplo. Então aqui, nos elementos que eu falei, a gente pode botar aqui
arrasta para o lado. Não é para colocar isso na capa, tá? É dentro do post mesmo. Vamos ver um mais delicadinho aqui, mais bonitinho para você fa aqui, esse aqui tá muito mais bonito. Esse aqui, por exemplo, ó, você pode colocar não na capa, tá, eu tô falando dentro do conteúdo. Aqui como fica bem melhor. E aqui a gente tem a régua embaixo, então, eu não quero que fique torto, de repente eu tô criando outro aqui embaixo, né, um outro modelo de carrossel, e eu não sei como que eu vou aplicar a setinha. Seguia pela régua, ó, bota bem ela aqui no cantinho, ó. Tá bem no cantinho. Então eu sei que nesse aqui eu vou ter que colocar a régua aqui a setinha aqui, ó, bem no cantinho. Porque eu já coloquei aqui em cima, eu sei que não vai sumir lá dentro do meu feed e vai ficar tudo igual. Todos eles vão estar iguais, porque também é ruim a gente estar passando o carrossel e aí tem a seta tá aqui, aí do nada depois a seta tá bem aqui assim, aí no próximo a seta tá aqui embaixo. Então toda essa métrica a gente consegue fazer utilizando essas réguas. Então isso facilita bastante, eh, não só se você for criar aí um design direto lá do story, que eu sei que tem muita gente que faz carrossel direto do story, é prestar atenção nas guias. No story também tem essas guias de meio, tem essas guiazinhas. Embaixo não vai ter mais a guia do meio para você entender aonde está o meio da imagem, é importante visualmente. Então aqui a gente já passou pelo design do post, né, pelo jeito, pelo gancho do post. A gente já passou pelo contraste, o problema de contraste. A gente também já passou pelo problema aqui das margens, que a gente precisa prestar atenção também. Eu vou falar um pouco agora sobre a foto, a imagem de fundo, combinando com o que você quer falar. Então a gente entendeu aqui que eu estou trazendo a questão do protetor solar para a realidade da pessoa. Eu quero que eu tô entrando ali na mente dela falando: "Você só diz que usa o protetor solar, mas você não usa". Então qual seria a melhor imagem para estar aqui atrás? Uma pessoa usando o protetor solar. É simples, não o protetor solar em si, porque o foco não é o protetor solar, o foco é a pessoa. Então, eu colocar a imagem da pessoa aqui atrás, com um protetor solar aqui na bochecha, né? Porque a gente entende que é um protetor solar, porque ela está no ambiente de sol. Então, isso também é algo pensado. Eu estou falando de verão, eu estou falando de pele. Então, eu peguei aqui uma foto bem próxima da pele dela dá até para ver aqui os poros, alguns detalhes da pele dela, que aí vai no inconsciente da pessoa. Tudo são símbolos, então aqui o que que eu estou vendo? Ela quer cuidar dessa pele, é uma pele real. Então ela usa o protetor solar ou ela diz que usa? Então aqui eu pego o próprio protetor, eu mostro aqui, mas ele não é o principal da narrativa, o principal é a pessoa. Então ele tá bem sutil aqui, ele aqui tá como principal. Então aqui bem sutil, eu tô mostrando que o que eu quero falar é sobre a pessoa, não sobre o protetor solar em si. Eu quero mostrar o benefício que ela vai ter usando o protetor solar, não vender o protetor solar. Entendeu a diferença? Então isso aqui tudo, toda essa construção faz parte a foto, faz parte o gancho e faz parte as cores. O que que eu vou escolher de cor aqui para complementar esse a minha paleta? O que que vai complementar a minha mensagem? Eu estou falando de sol, eu estou falando de cuidados com a pele, eu estou falando de uma pessoa real, então eu pego aqui um ambiente no ar livre, ela tá até com os cabelinhos aqui, ó, com frizz. Por quê? Isso daqui remete à realidade. A gente usa o cabelo assim, na realidade, no sol, pegando o sol. Então, o fundo azul aqui, lembrando o céu. A foto bem iluminada, como se ela tivesse exposta ao sol. E as cores, a cor azul aqui combina com esse fundo azul. Essa corzinha aqui mais alaranjada, mais para o vermelho, combina com o azul, combina com o cabelo dela, combina com o branco que a gente usou aqui do protetor solar, que combina
com aqui, ó, o contraste atrás que eu dei, eu coloquei, eu não, porque não fui eu que fiz o post, mas você entendeu. A gente coloca aqui um contraste na sombra de algum elemento que existe dentro da foto. Então, tudo isso forma um visual atrativo. Tudo isso monta ali o teu feed. Então, se você todas as vezes se preocupar em entender qual que é o gancho aqui que eu estou usando na minha comunicação, eu realmente estou colocando a pessoa que eu quero levar essa mensagem como protagonista da minha da minha mensagem, eu realmente estou conseguindo falar para uma amiga, falar para alguém: "Pô, você realmente usa o protetor ou você só diz que usa?". Eu estou realmente levando isso para uma linguagem que ela tá acostumada, eu estou entendendo ali a cabeça dela, nesse gancho inicial, eu estou colocando ela como principal aqui na minha foto. Se você repetir isso com constância dentro da tua mensagem aí no teu Instagram, você vai conseguir não ter só um feed bonito, combinando cores, combinando palhetas, combinando a tipografia. Você vai ter um feed que realmente atrai as pessoas, atrai a tua, eu não vou chamar ainda de persona, mas atrai ali o teu público para te dar aquela atenção inicial, para ouvir a mensagem que você tem a dizer. Falando sobre agora um pouco de tipografia, acho que ficou bem claro aqui esse exercício, então faça esse exercício aí depois também. Pegue posts de outras pessoas que você julga que são posts que fazem sentido com o teu design, que você gosta, que você percebe que segue uma constância, que segue um estilo de post sempre que você gostaria de seguir, começa a notar o que ela faz com as imagens, o que ela faz com os ganchos, que você vai conseguir ter essa constância também dentro do teu conteúdo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a escolha da tipografia, que aqui também foi um fator determinante. Essa fonte aqui, ela não está aqui à toa. Ela poderia pegar e colocar essa fonte aqui, por exemplo, do jeito que está aqui, do jeito que está escrito aqui. É a mesma fonte, tá? É a mesma tipografia que está aqui, é a que está aqui. Mas olha como ela usou, ela colocou destaque no que ela queria falar, principal. Aqui, eu estou falando sobre protetor solar. Então, o que eu fiz? Eu dei o destaque para o protetor solar na fonte. Coloquei ele aqui em negrito e em itálico. E o resto do texto eu coloquei maiúsculo. Então, eu já dei destaque aqui para o protetor solar. E para não ficar aquela coisa engessada, igual está aqui, o texto reto, ela colocou esse sticker aqui da florzinha e colocou o ou aqui como uma opção de ou você faz isso ou você faz aquilo, dando essa quebra no texto, na fonte. Saindo um pouco aqui do computador, eu entro no tema da tipografia. A tipografia é uma das ferramentas mais poderosas dentro do design. A escolha entre fontes com serifa, que eu vou mostrar para você, e sem serifa, define a voz, o texto. Mesmo antes de você começar a ler ali, você já bateu o olho, já entendeu do que se trata aquela mensagem. A diferenciação visual e a distribuição principal dos detalhes nas extremidades das letras, a gente utiliza ali com fontes serifas. Elas possuem aqueles traços com os pezinhos mais prolongados, como está aqui na tela para você ver de exemplo. Eu vou deixar também alguns nomes de fontes que você pode procurar na tua ferramenta de edição, caso você queira aplicar esse tipo de fonte na sua comunicação. As fontes sem serifa, sans serif. Sans vem do francês sem. São letras retas e limpas, sem esse alongamento nas pontas. Eu vou colocar aqui também alguns exemplos. E também alguns nomes dessas fontes para você procurar dentro da tua ferramenta. Cada estilo vai evocar sentimentos diferentes. E saber isso é crucial para alinhar a sua mensagem, alinhar o que você quer passar. As fontes que têm serifa, que são essas com pezinho que está aqui na tela, elas passam uma sensação de elegância, de formalidade, de sofisticação. E aonde você vai usar esse tipo de fonte?
elas são usadas em textos longos e títulos. Esses pezinhos das letras ajudam a guiar o olho horizontal e torna a leitura menos cansativa em caso dos seus posts ali ou páginas de venda. Você pode usar em marcas de luxo, marcas institucionais como de direito, moda, nutrição, psicologia, empresas com um viés mais femininos. E aí tem algumas outras subcategorias que são as serifas mais modernas, são aquelas mais fininhas, que têm um contraste extremo dos traços finos com os traços grossos e são ultra elegantes, mas elas são difíceis de ler em textos pequenos. Então, se você está construindo uma página de venda ou um texto longo para o Instagram, é melhor evitar esse tipo de fonte. As fontes sem serifa são mais modernas, elas dão aquela sensação de clareza, elas transmitem inovação, minimalismo, acessibilidade, franqueza, é uma fonte limpa. As fontes sem serifa, a gente vai utilizar para textos, para dar aquele visual clean. Caso você tenha uma marca que é mais ali indústria, uma marca tecnológica, então você pode aplicar essa fonte na sua comunicação. Ela vai trazer ali a sensação de moderno e elas são ótimas fontes para isso. E como você vai aplicar isso no seu dia a dia? A gente precisa saber primeiro quem é o público. Um público mais feminino gosta mais de fontes com serifa. Um público mais jovem ou mais digital prefere sem serifa. Qual é o meio? Se for uma página de venda, a gente vai evitar essas serifas mais finas, porque elas somem quando estão de longe. Se for um convite de casamento, por exemplo, que você está fazendo, a serifa clássica ela é quase que obrigatória. O princípio da legibilidade. Testa as fontes e os tamanhos pequenos. Se as letras E, A e O fecharem muito e virarem um borrão, a fonte não é boa para textos longos. Comenta aqui, né? Interage aí comigo se você já sabia dessa diferença das fontes e como você aplica isso aí no teu dia a dia. E agora eu sei exatamente o que está passando pela sua cabeça. Tá, Thalita, eu entendi. Eu vou fazer a limpa aqui, vou tirar o excesso e vou parar com esse carnaval, vou deixar o carnaval para o bloco. Mas aí bate aquela insegurança. E se eu tirar todos os enfeites? O que vai sobrar? E se eu limpar tudo? O meu perfil vai ficar frio? Quais cores eu vou usar para não ficar no preto e branco sem graça? Você pode cair no erro que eu mesma cometi, que foi colocar tudo preto e branco. Eu vou ver se eu acho aqui em algum lugar um post meu que eu fazia isso. E essa é uma dúvida legítima, porque existe uma linha tênue entre o simples e o chique e o simples e pobre. E a diferença desses dois está na combinação das suas cores. Se você errar na cor, você pode acabar passando uma frieza, quando você, na verdade, queria passar acolhimento. Ou então passar infantilidade, quando você queria, na verdade, passar autoridade. E essa questão aqui acontece também com as fontes, tá? Então, muito cuidado na hora de escolher certas fontes que podem infantilizar a sua comunicação. E se você ficou aqui comigo até esse ponto da aula, eu coloquei lá no nosso grupo das melhores amigas um material complementar, onde eu falo um pouco mais sobre as tipografias, te ajudo melhor a escolher as suas tipografias, com alguns nomes também de designs prontos para você digitar aí no Canva e ter um modelo mais prático que combine com você. Mas, pelo amor de Deus, escolhe um estilo. É muito importante isso. Se você escolher uma estética, fica com ela durante um tempo e testa. Não muda de estética toda hora. Lembra, a gente está criando uma identidade. A gente não muda de identidade toda hora e, na verdade, dá até bastante trabalho ficar mudando de identidade. Essa identidade só vem com a repetição. Entra no grupo para pegar o seu material. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição dessa aula. E é por isso que a nossa próxima aula é uma das mais legais aqui da série. É uma aula que eu amo muito. Amanhã eu não vou só te dar dicas, eu também vou te entregar uma fórmula, que é uma técnica usada pelos maiores designers do mundo, que é a chamada regra 60-30-10. Com essa regra, você vai conseguir colorir o seu jardim sem medo de errar ou sem parecer amadora
ou sem precisar ter um dom artístico para trabalhar no teu perfil. Você vai sair da aula de amanhã com uma paleta exata, uma cor que combina com você, que combina com a sua comunicação, para atrair ainda mais borboletas para o seu negócio. Então faz o seguinte, se você está comprometida a parar de esquentar o banco e começar a vender com autoridade em 2026, com posicionamento que a sua marca merece e que você principalmente merece, comenta aqui embaixo, eu vou limpar o jardim. Ativa o seu despertador, ativa o sino aqui do nosso canal e eu te vejo na próxima aula amanhã, 20h20. Até lá!